sou a Rough Girl e hoje iremos falar sobre o neoliberalismo. Provavelmente você que é um defensor do livre mercado e do individualismo já foi, digamos, xingado de neoliberal. É a alcunha que qualquer um que ouse reconhecer as benesses de um livre mercado irá ser-lhe atribuído. Normalmente, esse termo é empregado por pessoas que não têm a ideia mais rasa sobre o que estão falando e as implicações disso. Ainda há aqueles que pestanejam, não existe neoliberalismo, e sim liberalismo. Um termo tão usado de diversas formas provavelmente está tendo seu resultado deturpado. E é sobre essa celeuma conceitual que eu vim aqui apartar e responder de uma vez por todas o que é esse tal de neoliberalismo. Ele existe, não existe? Qual o seu significado? Assista para nunca mais empregar este termo de forma incorreta. Para entendermos o que é neoliberalismo, precisamos entender o que é liberalismo primeiramente, a fim de assimilarmos qual o peso do prefixo neo, que significa novo. Liberalismo pode ser definido como uma doutrina que preconiza a ideia dos direitos de propriedade, de livre interação entre os agentes econômicos como sendo um melhor arranjo social, da igualdade perante a lei e da limitação do controle estatal sobre a sociedade. Nesse interstício, o liberalismo é uma ideologia que exalta o indivíduo e seus direitos e rema contra qualquer investida de cerceá-los e limitá-los. Tem origem desde os escritos de Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill e Jean-Baptiste, do século XVII, até, depois de serem violentamente criticados, serem retomados e fortificados por Mises, Bawerk, Menger e dentre outros. Todos esses pensadores exaltam o indivíduo como sendo o principal ator das mudanças históricas e econômicas do livre mercado, como o melhor meio de atingirmos o bem-estar social, e querem limitar o Estado de tal forma que nem precisaríamos nos preocupar com quem seria o próximo presidente. Entendido o que foi a tradição liberal, estamos aptos a investigar a sua vertente, o neoliberalismo. É difícil definir o evento ou fato histórico que deu germe à doutrina neoliberal. Teoricamente, consagram os escritos de Henry Simons, em 1934, economista da tradição chicaguista, como sendo as primeiras formulações do que se entenderia por neoliberalismo hoje, e o Manifesto Neoliberal, de Walter Lippmann, em 1938, que seria uma espécie de compêndio do que estava sendo consenso entre os seguidores dessa doutrina. No meio tempo entre essas obras, ocorreram diversos encontros entre intelectuais, como o colilóquio de Lippmann e a reunião do Instituto Internacional de Cooperação Intelectual, ambos em 1938, de defensores de doutrinas que se aproximavam em graus diferentes dos ideais do liberalismo, desde seguidores da tradição da escola de Manchester, como Mises, até seguidores que se distanciavam ainda mais, defendendo uma intervenção positiva do Estado na economia, como seu discípulo Hayek. Mas ainda me pesa responder: o que raios defendem os neoliberais que os liberais da tradição laissez-faire não defendem? Como dito anteriormente, a doutrina liberal sofreu duras e pesadas críticas por parte de socialistas e intervencionistas de diversas alçadas. Os socialistas formularam todo um escopo teórico da latente exploração que os capitalistas perpetravam contra os trabalhadores e a inevitabilidade da ruína desse sistema. O capitalismo livre e desimpedido, como defendiam os liberais, era biltre e explorador. Os seguidores da escola historicista alemã também investiram duras críticas contra o sistema capitalista livre de regulações, alegando também diversas externalidades negativas que o tornavam inviável. Estes são apenas exemplos de movimentos intelectuais que tiveram grande importância em todos os ramos do estudo das ciências humanas, e isso inclui a economia. Pensadores como Hayek, William Hoppe, Milton Friedman e Fritz Maslach se educaram em universidades que estavam fortemente influenciadas por pensamentos estatistas e anticapitalistas. Porém, com o resgate das doutrinas que Mises e seus companheiros fizeram da economia de mercado, e principalmente com as duras críticas ao socialismo, ao intervencionismo e ao estatismo, estes pensadores estavam convencidos da impossibilidade e da viabilidade de uma economia socialista.
Porém, conforme se fincou suas convicções na academia, a história demonstrou diversas debilidades no sistema capitalista e do liberalismo laissez-faire. Eles não poderiam adotar esses dois extremos de forma integral, e é aqui que podemos entender o que é o neoliberalismo. Estes pensadores, apesar de anuírem todas as benesses provenientes do mercado, também reconheciam seus malefícios. Também aqueciam que o Estado máximo e extremamente presente na vida dos indivíduos era inviável. O que eles fizeram foi criar um meio termo entre esses dois extremos, uma espécie de terceira via, que chamamos de neoliberalismo. Queriam uma economia de mercado, livre interação entre os indivíduos e direitos de propriedade, mas que o Estado poderia prover esse arranjo de forma mais benéfica e funcional do que poderia ser sozinho. Alguns, como Milton Friedman, defendia que a oferta monetária seria muito mais eficiente se provida pelo Estado. Hayek se opunha a esse pensamento, porém defendia um sistema de imposto negativo, assim como Friedman, que aqui no Brasil chamamos de Bolsa Família. Walter Eucken defendia uma dura e incisiva legislação contra os monopólios provenientes do livre mercado. Já Friedman acreditava que os monopólios em um livre mercado não procediam se não fosse o Estado que os provesse. Apesar das discordâncias sobre o que o Estado deveria regular ou não, é essa característica do neoliberalismo que o tipifica tanto da tradição clássica. O mercado é o melhor arranjo para gerir recursos na sociedade e aferir bem-estar geral, mas intervenções estatais, se bem articuladas, podem corrigir os vícios do mercado livre e torná-lo mais funcional e vigoroso. É uma amálgama das teorias intervencionistas que herdaram de suas graduações com as influências intelectuais que obtiveram dos liberais e de suas intensas críticas aos sistemas coletivistas. Concluindo, o neoliberalismo existe sim, mas não da forma como é empregado incessantemente pelos esquerdistas ignorantes. Muito menos é uma ficção, conforme proclamam alguns liberais e libertários. Mises, por exemplo, é um liberal clássico. Hayek, um de seus discípulos, é neoliberal. E Rothbard é anarcocapitalista. Colocar tudo no mesmo saco é ignorar a complexidade das ideias e incorrer em erros conceituais gravíssimos. Se inscreva no canal, curta nossa página no Facebook, não se esqueça de compartilhar e curtir os vídeos, acesse a descrição e obrigada!